Vamos iniciar nossa aula. Já pensaram, então, né? Como eu já tinha falado para vocês, né? Boa noite oficialmente a todos. Começamos a nossa aula, nossa segunda aula. Não disponibilizei o plano de ensino ainda para vocês, estou esperando ele ser aprovado para disponibilizar. E estamos aqui mais uma vez para uma aula. Como foi essa semana de aula para vocês? Tem aulas normais? Como é que vocês estão? Podem falar? Ou estão fazendo churrasco aí? Hoje é quarta, hoje é quinta, já estão fazendo churrasco. Ai, tem carnaval semana que vem, né? Mas o carnaval agora não tem mais carnaval, não tem mais feriadão, nada, né? Então, não tem, tá Quinta-feira, tranquilo. ô professora, quinta-feira vai ter aula normal, né? Só na segunda, terça e quarta que não, né? Eu não. Você sabe que eu fiquei sabendo hoje que era carnaval semana que vem? Meu Deus. Não sei, não recebi nada. Eu acho que sim, né? Porque o feriado, se for, né, ponto facultativo, é segunda, terça, né? E quarta, sei lá como é que fazem isso. Mas eu juro que eu não tinha me lembrado. Eu vi que a Facvest vai parar amanhã às 6 e voltar só às 8 de quinta-feira. Quinta-feira? Aham. Ah, bom, então nós teremos aula. Nós Sim. teremos aula. Eu vou verificar, né? Se vocês encontrarem o link lá na sala virtual, porque a gente tem aula. Uhum. Beleza. Tá? Vocês já pensaram no negócio de vocês, da nossa disciplina? Quem não estava na aula semana passada? Acho que todos vocês, né? Eu não estava, professora. A Julie, é verdade, Julie. Ah, tu tinha me abandonado, né, Julie? Então, nós vamos, como eu falei semana passada, nós vamos. Quem estava na aula e quer explicar o que nós vamos fazer de trabalho? Vamos lá? Estão lembradas? Ah, não diga que vocês esqueceram. Esqueceram. Pedro, você esqueceu do trabalho? Ah, muito bem, Elisângela, muito bem. Então, nós vamos praticar fazendo e praticando, tá? A gente vai. O que nós vamos fazer? Nós aqui vamos aprender toda a parte teórica, os conceitos, o que é um tipo de empresa rural, o que é uma coisa, o que é outra, né? E vocês vão constituir uma empresa rural ou uma pecuária, enfim, o que for, e no final, e vocês vão dar todo o tratamento contábil a ela, tá? E no final vocês vão apresentar essa empresa de vocês. Esse vai ser o trabalho do semestre de vocês. Então, conforme nós vamos aprendendo a teoria, vocês vão aplicando na empresa de vocês. Então, agora também nós vamos ver algumas coisas mais para já ir aprofundando a ideia de vocês, do que é uma empresa rural, o que nós temos, o que a gente não pode ter, tá? E eu gostaria, assim, bastante de ter a colaboração de vocês, que vocês fossem chamando, que fossem participando da aula, porque eu acho que eu falei semana passada, inclusive para vocês, qual é a falta de profissionais do século XXI, vocês estão lembradas? A carência de profissionais do século XXI? Qual é a principal necessidade? Ah, vocês estão esquecidinhos, eu não acredito. Comunicação é uma delas, tá? Então a gente precisa se comunicar bastante, a gente precisa falar, então a gente precisa aprender a expor as nossas ideias, né? Então, a gente precisa aprender a expor as nossas ideias, nós precisamos aprender a ter colaboração, a ter compreensão.
Então, essas são uma das principais, é uma falta de funcionários, uma falta de profissionais nessa área, né? O profissional, nossa, olha que erro aqui. Meu Deus. Rural. Corrigir antes de salvar. Profissionais precisam ser éticos, falta comunicação, ter cooperação, colaboração entre os colegas, né? Ter empatia. Essas são algumas das principais habilidades que os profissionais do século XXI precisam ter. Eles falam também em letramento digital, essa questão de uma palavra que ela é bastante forte, que se fala de vaidade intelectual, mas a vaidade intelectual não é exibicionismo, que é diferente, que as pessoas falam assim, a pessoa é muito vaidosa, é exibicionista. Não. A vaidade intelectual é assumir para si, cada um, assume para si a responsabilidade de buscar cursos, de buscar cursos profissionalizantes além daquilo da tua sala de aula, buscar conteúdo além daquilo que o professor está passando, né? Então, isso se chama de vaidade intelectual. A pessoa que sempre está buscando continuamente alguma sabedoria, algum conhecimento. Então, isso é vaidade intelectual. O que é essa vaidade? Não esperar que a empresa pague para ti, não esperar, né? Busque, vai buscando. Agora, por exemplo, já de um ano para cá, o que tem de cursos, o que tem de palestras, o que tem de cursos gratuitos na internet, online, cursos de 20 horas, palestras, webinar, é assim uma quantidade. E aproveitando também, falando para vocês, agora eu vi, na FacVest também vocês viram que tem 1.000 bolsas de estudo 100% gratuitas para quem não for rico, né? E não tem alunos. Vocês sabiam disso? E 50% para a segunda graduação. Então, se alguém é formado e quer fazer a segunda graduação, e essa vaidade intelectual. Tem 50% do curso pago. Sabiam disso já ou não? Sabia, mas eles tinham que abrir para quem já estuda, né, professora? Hã? Tinham que abrir bolsa para quem já faz faculdade. Abrir bolsa para quem já está fazendo? Claro. Porque vocês não têm bolsa? Tem, né? Vocês não? Eu tenho. Então, assim, bolsa 100% para começar agora em 1º de março. Veio agora semana passada. 1.000 bolsas de estudo. Se não fechar, se não aparecer alunos, eles têm que devolver essas bolsas de estudos para o governo. Olha, gente, dá dó, né? Que devolver. Então, a pessoa só paga, se eu não me engano, R$ 150 de matrícula. E o restante não paga, qualquer curso. Claro, a pessoa não pode ser rica, né? E também acho justo, se a pessoa é rica, tem que pagar mesmo. E para aqueles ali da região de Lages, tem que ser de Santa Catarina, já não pode ser de outro estado, de Lages, de Santa Catarina, que tenha já tem uma graduação, para a segunda graduação, 50% paga só 50% do curso. Isso foi hoje de tarde, numa reunião que eles tiveram, e me passaram isso hoje de tarde. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguém que queiram informar, aproveite e falem isso, tá? Então, vamos lá para a nossa contabilidade rural. Vocês olharam alguma coisa essa semana sobre contabilidade rural? Não olharam? Gostariam de me falar alguma coisa? Estou aguardando o que vocês acham. Alguém?
Alguém quer falar? Olharam alguma coisa, pesquisaram ou não olharam absolutamente nada e também não pensaram em nenhum tipo de negócio para o nosso trabalho? Oh my God, a comunicação! Onde é que vocês estão, meus queridos? Falem comigo, por favor, please. Foram todos dormir. Não acredito, não acredito, que decepção. Então vamos lá. A contabilidade rural é o ramo que atua no foco do patrimônio rural. O que é o patrimônio rural? Um boi lá na fazenda é um patrimônio. Ou não? Pode ser estoque também, professor. É? Pode ser estoque também, além do patrimônio. O quê? Pode ser o estoque. Aham. O que é aqui, ó? Estudos, tais como caixa, terra, equipamentos, fertilizantes, sementes, dos passivos como empréstimos bancários, do patrimônio líquido, né? Então, o teu estoque, né? Os teus boizinhos lá no campo, teus cavalos, as ovelhas, tuas galinhas, teus porquinhos, tuas coisas lá, é tudo, faz parte do teu patrimônio, lá na tua atividade. E agora, digamos que você tem os teus porquinhos lá para vender. Eles fazem parte do patrimônio ou fazem parte do comércio, da atividade, da contabilidade rural? Do estoque? É? Do estoque? Eles fazem parte do comércio, entra para o estoque, né? Agora, se tiver um porquinho lá, que eles são as matrizes são aquelas que são as reprodutoras, né? Ali entra tanto com os boizinhos, a questão bovino, equinos, ovinos, enfim, todos que for, tudo que é matriz, eles são parte dos bens da empresa, da atividade rural, né? Não são? O Pedro Iago, que já me disse que já fez o técnico agrícola, né, Pedro? Foi você? Sim, sim. É isso, né, Pedro? Isso. Exatamente. Eles não são feitos, eles não estão lá na propriedade para servir para o comércio. O comércio é aquele. Eu tenho os boizinhos lá, que eles nascem, os bezerros nascem, crescem e são engordados e vão para o abate. Esses são para o comércio. Aí assim vem outra leva e assim vai indo. Mesma coisa acontece com os suínos, né? O que for, enfim, é para comércio, daí entra para o comércio, vai para o estoque. Não faz parte do patrimônio. Ok? E a mesma coisa se eu estou falando de uma agroindústria que produz maçãs. A maçã não é parte do patrimônio da empresa. A maçã é parte do comércio. Elas são feitas para comercializar. Já a plantação de maçãs, os pés da maçã, ele é parte do quê? Do patrimônio, né? Do patrimônio da empresa. E ele tem uma vida útil. Se ele tem uma vida útil, qual é o processo que ele passa? Depreciação. Depreciação, certo? Por quê? Não seria escassez, professora? Desculpa. Nesse caso, não seria Clayton escassez? Chegou, Clayton! Boa noite, boa noite. Boa noite! Fala, Clayton. Não, eu só fiz um adendo. Nesse caso de plantação, não seria escassez no lugar de depreciação? Exaustão? Faria isso? A exaustão? Isso, exatamente. Desculpa, exaustão. Que aplica para algumas atividades, para reflorestamento,
você tira, né? E para minas de ferro, de carvão, são essas coisas, porque ela não produz mais. Maçã, os pés de maçã, eles passam para uma depreciação, eles depreciam um tanto, eles têm uma vida útil de 20 anos, aí eles acabam, tá? A exaustão que eles vão para... são outras atividades daí, tá? Não, mas o pé de maçã, as frutas, os pés de fruta, as vinhas, essas coisas não entram nessa, tá? São só algumas atividades. Por exemplo, florestas entram nessa exaustão. Foi boa tua observação, tá? Muito boa. A gente vê logo mais adiante, não hoje, a gente vê adiante também. O que entra na exaustão, o que entra na depreciação, né? São esses os critérios, quais são as atividades que entram num, entra numa outra. Então, já que tu falou nisso, uma cerca de uma propriedade rural, ela vai ser depreciada ou não? Sim, nesse caso eu entendo que sim. E ela é parte do patrimônio da eu tenho que acostumar a tirar a empresa, mas empresa rural ela é parte do patrimônio da empresa, a cerca, ou é estoque? Não, não, é parte do imobilizado, possivelmente da empresa mesmo. Parte do imobilizado da empresa? Ou também não, né? Se for, depende da cerca, da quantidade, eu diria, né? Porque se for uma cerquinha pequena, não vai fazer parte, vai estar no terreno da empresa, não tem por que contabilizar agora. Se for toda uma cerca, uma estrutura, que tenha, enfim, uma construção envolvida, daí eu entendo como uma imobilização daí. Uhum. Tá. E as máquinas? Entram aonde? Máquinas que eu trabalho, uso na atividade rural. Também vão para o imobilizado, tá? As máquinas vão para o imobilizado também, o mesmo critério, tá? O mesmo critério. E a propriedade da fazenda? Lembrando aqui que eu posso ser uma empresa rural, pessoa jurídica e pessoa física, tá? Se for pessoa física, não existe essas questões de imobilizado, sempre separar isso, tá? Quando é pessoa física, a gente daí é empresário rural. Tem outro tratamento. Então, quando nós falamos de empresário rural, é uma coisa, e contabilidade rural ou empresa rural é outra, tá? A gente precisa daí deixar bem claro. O empresário rural é aquele produtor rural. E ele pode ser um grande produtor rural, não uma grande pessoa, um grande produtor rural. Ele não precisa necessariamente ter uma empresa. Ele pode ser somente produtor. Aí não tem essa questão do imobilizado, essas questões que nós estamos falando, esses termos contábeis, tá? Ok? Assim? Eu sei que no começo é um pouco difícil a gente separar isso, né? Mas assim tem que ficar claro que dentro da contabilidade, dentro da atividade rural, nós podemos ter a atividade rural jurídica e física. Então, sempre que nós tratarmos de forma jurídica, ela tem uma nomenclatura de forma de tratar estoque, de tratar outras coisas. Quando nós falamos de pessoa física, tem um outro tratamento, tá?
Aí a gente trabalha com livro caixa de produtor rural. Ou, né, tem um livro caixa de produtor rural, que não é o carnê-leão de profissional autônomo de outras atividades, tá? Mas então, o que é uma empresa rural, contabilidade rural? Então, segundo essa norma, né, 1700 de 2017, uma empresa rural é aquela que abrange as atividades agrícolas, de zootecnia e agroindústria. Aqui, agroindústria, então aqui é muito isotecnia. O que é uma atividade de isotecnia? Alguém pode me ajudar? Enquanto vocês vão pensando ali, eu vou falar sobre a agroindústria, tá? A agroindústria, se eu faço eu produzo geleias, todos vocês sabem o que é geleias, o doce, eu chamo de geleias, chimias, não sei como é que vocês chamam ali para vocês, aquilo de passar no pão, ou passar no queijo, enfim, como é que vocês chamam? Aqueles doces de potinho de frutas lá, como é que vocês chamam? Eu chamo tanto de geleia como chimia também. Então tá. Então vocês... Não, eu chamo porque eu também sou gaúcho, professor. Então, principalmente chimia é vocabulário mais gaúcho, né? Não sei o que o pessoal chama. Tá. Então vocês estão indo para mim saber se vocês sabiam quando eu estava falando. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria, por exemplo, imagina se um produtor de maçã, pessoa física, tá? Ele vai querer produzir geleias de maçã. Ele vai ter que fazer agroindústria. Ele vai industrializar, porque ele está industrializando. Ele tem um processo de indústria. Ele pode ser, as frutas, né? Ele, como pessoa física, pode ter a sua propriedade, seu pomar, produzir maçãs e vender para a sua agroindústria, que aí tem que ser uma agroindústria. Aí entra toda na legislação de agroindústria, tá? Então, isso é uma empresa rural, uma agroindústria. Entra com todos os critérios de indústria, né, de IPI, todas essas questões, aí tem que ver. A geleia não tem IPI. Mas, assim, entra em toda a legislação que é uma indústria. Agora, se eu tenho, por exemplo, um frigorífico e eu industrializo, faço processamento de carne, de toda a questão lá de que vem dos suínos, eu tenho um frigorífico e eu ainda industrializo, eu sou uma agroindústria. Se eu tenho um aviário, por exemplo, aviário, né, eu faço o abate de frangos e eu faço patês e faço qualquer outra coisa, eu faço presunto, faço essas coisas de embutidos de frango, eu tenho uma agroindústria. Deu para ver o que é uma agroindústria, a diferença? Agora, zootecnia, vamos lá. Essa está com vocês. Alguém conseguiu achar ali o que é? Pedro Iago, que é técnico agrícola, o que é uma zootecnia? Zootecnia, professora, é a área destinada ao trabalho com os animais? Hã? É a área destinada ao trabalho com os animais?
Exatamente. Trabalha Produção com de animais, animais. E aqui, por exemplo, o mel entra aqui ou entra aqui? entra na agroindústria. Mas e a abelha não é um animal? É um inseto, na verdade, né? É um inseto. Ele entra na indústria ou entra aqui? É porque ele é processado, né? Ele parte da zootecnia, mas na verdade ele, para chegar na mesa, ele é pela indústria. Aham. Ele passa por um processo, né? Ele não chega a ser industrializado, então tem uma briga aqui entre a zootecnia e a agroindústria, né? Mas eu ainda defendo que está mais na agroindústria do que na zootecnia. Você acha? Eu considero. Mas o mel não é processado, ele é natural. Mas é que ele tem rigorosos controles de qualidade, né? Por causa da contaminação. Não que, Exato. nos outros não vai ter, mas Uhum. a maneira que ele pode ser liberado para consumo é bem Sim, crítica. ele passa por um processo de industrialização, tá? Mas ele provém da zootecnia, né? A zootecnia é a parte onde estuda os animais, essa parte dos... Na verdade, aí tem uma situação, né, professor? A zootecnia é só a parte de produção. Um exemplo, eu tenho lá meus chiqueirões criando porcos, os aviários, criando aves, no caso, né? Ele pertence à zootecnia. Na parte que passa para o abate já é agroindústria, né? Uhum. Eles são tratados aqui, mas depois, quando eles são abatidos, eles vêm para cá, né? Exato. Exatamente. Então tá. Ficou claro para os demais também? Então, qualquer uma dessas atividades, e todas elas, né, tem toda a produção, então toda aqui, ó, tanto a zootecnia quanto a agroindústria, ambas estão voltadas para o mercado e sempre visando lucro, né? Ninguém vai trabalhar por nada. Então, ambas sempre visam um lucro. Nem sempre você consegue o lucro, mas a visão delas é lucro. Nós temos uma visão comercial sempre com a visão de lucro. O que mais que pode ser estudado aqui na zootecnia, além né, que tu falou ali dos animais, dos aviários, como é que é dos suínos, os chiqueirões, né? Como é que se chama aquilo, né? Ai, não lembro o nome. Tá. Enfim, mas tudo aqui que é animais e aquela parte de quem trabalha com borboletas, entra em que parte? Aí também, professor. Ah? Então, como eu tinha falado para vocês também, a questão que ambas, tanto a atividade de empresário rural ou produtor rural, bem como empresa rural, que é aquela que precisa, quando ela é uma empresa, ela parte por toda a legislação específica da sua atividade. E cada atividade tem o seu KNAI, como nas outras atividades lá da nossa prestação de serviço, do nosso comércio, tá? Então, cada uma delas tem as suas especificidades das atividades rurais. Então, existe tanto o produtor rural, produtor pessoa física, quanto a empresa, ambas precisam de um contador. Ambas. E não existe pessoas para trabalhar na atividade rural. Porque vocês observem, a própria disciplina de contabilidade rural, vocês só tem um semestre. E não tem como a gente explorar toda ela. Não tem como a gente explorar. A gente vai ser só
algo bastante superficial, né? Então, a pessoa tem que... todos os cursos contábeis são mais voltados para indústria e comércio. Indústria e comércio. E aí você vê que tem alguns setores que são deficitários nisso, e a contabilidade rural especialmente. Então, são essas questões que falta gente para o mercado. Então, essa aqui é a faixa de salário, né? Com esse código aqui, fica entre 4 mil, média, né? Do piso salarial em 2020, de acordo com a convenção coletiva da pesquisa, e o teto de 6.800, levando em consideração, né, pessoas pela CLT. Eu estaria muito satisfeita com esses salários aí, para mim estava ótimo, já. Para mim estava bem bom. Mas o que acontece? Normalmente, as empresas rurais, essas coisas, eles já levam, eles têm os seus escritórios no interior. E aí está outra dificuldade, que as pessoas não querem se deslocar para o interior. Ou, por exemplo, eu tenho escritório aqui na cidade. Eu não tenho como sair do meu escritório, deixar todos os outros clientes e ir trabalhar lá. E por que as empresas, por que essas atividades eles querem lá? Porque eles querem estar com a pessoa full time, como se diz, né? Lá com eles, trabalhando lá. Mas aí o que faz a contabilidade? Então, eu não sei qual é que é o salário dos contadores, a média ali em Lages, eu não sei. Não sei mesmo, eu não sei nem aqui também. Mas eu estaria satisfeito, já me chegava esse 4 mil aqui, para mim já estava bom. Então, o que faz a contabilidade rural? É de orientar as operações agrícolas e pecuárias, medir e controlar o desempenho econômico e financeiro da empresa e de cada atividade produtiva individualmente. Então, o que é cada atividade produtiva? E vocês... Aí tem outra questão também. Geralmente, quando chega, né, nessa proporção aqui, essa empresa rural, o que acontece? Por que as pessoas também não querem trabalhar? Eles têm agroindústria, eles têm agroindústria, tem essa parte de zootecnia e tem produtor rural também. E aí é humanamente impossível uma pessoa atender a tudo isso. E às vezes os proprietários entendem que você trabalha para ele o tempo todo e que você tem que dar um jeito de fazer, mas não é bem assim. Tem muito trabalho nas empresas. Eu cheguei a trabalhar uma época numa construtora, eu trabalhava na parte da construtora e dentro da construtora tinha o proprietário dessa construtora, ele tinha uma fazenda também. Tinha uma pessoa dentro da construtora que só trabalhava com bloco de produtor. E só fazia esses controles, para você ter uma ideia. Então, e aí eu digo, voltando a falar, brincar com vocês, então, como é que uma pessoa vai conseguir cuidar de tudo aquilo? Quando eu brinco com você, que eu digo, nesse salário aqui, ó, é um salário bom, eu não vou dizer que não é, é muito bom. Mas como é humanamente impossível uma pessoa cuidar de tudo isso. Tu não consegue cuidar, daí tu fica num estresse tão grande que tu vem embora para a cidade e tu vai trabalhar ganhando menos, ganhando outras coisas, mas que tu ao menos possa respirar, né? Concordo com isso, não sei se alguém ali de vocês já trabalha com empresa rural, se tem algum conhecido, se pode dar uma contribuição agora aqui, o que vocês acham? Claro que aqui 2020, né, gente? E aqui levando em consideração que pela CLT daí tem férias, 13º, INSS, FGTS, tem todas essas questões que vocês sabem, né?
Ninguém tem nada para colocar? Então, as modalidades de exploração no meio rural. A gente pode também pode ser feito uma parceria, um arrendamento, um comodato e condomínio. Sim, é possível fazer um comodato e condomínio, é bem possível. E as culturas também, elas podem ser temporárias e permanentes, tá? Então, essa parceria pode ser feita assim, o que acontece às vezes? A pessoa tem terra, o campo, ou propriedade, e não tem o conhecimento técnico. Não é técnico agrícola, não é agrônomo, não é um veterinário, enfim, não tem esse conhecimento. Então, fazem uma parceria entre as partes, né? Eu entro com tal atividade, você entra com outra. E aí, isso são as parcerias, tá? Ou, sei lá como que acontece. Eu participo com 80%, você com 20%, ali se estabelece. Eu tinha meu contrato com meu pai é de parceria agrícola. É? No caso, os dois têm o direito do uso da terra, né? Não tem uma. Daí você vai decidir ali a proporção, no caso, né? Sim, Mas sim. na minha situação, o pai tirava o sustento da terra e eu também, na mesma área. Não tinha uma divisão dentro daquela matrícula, no caso. Vamos colocar um exemplo que fosse 10 hectares. Eu tenho contrato de parceria agrícola, os dois usavam dos 10 hectares. Não era dividido 5 para cada um, no caso, né? Já o arrendamento ali já é diferente, a meu ver, né? O arrendamento você vai destinar uma área para arrendar e a outra você vai usar na tua posse. Sim. Muito bem. Foi o Pedro Iago que falou, né? Sim. Pedro Iago, aqui dessa parceria, essa terra era de vocês mesmo ou vocês... dos meus pais, no caso, né? De herança, mas é dos meus pais agora. Tá, é dos teus pais, então você morava com eles ou não? Morei um tempo e depois demorava em cima, na outra casa daí. E daí vocês trabalhavam na propriedade, nessas terras e era 50-50 tudo para cada um. É quase isso. Oi? Quase isso. É que o meu pai não mora no terreno, no caso, né? Ele tinha atividade pecuária, no caso, e eu tinha atividade agrícola, né? Com lavouras. E tu poderia um pouquinho falar, Pedro, tu tinha atividade agrícola e teu pai de pecuária. O que você fazia nessa atividade agrícola? E o teu pai de pecuária, pode explicar? O pai tinha criação de gado, no caso, né? Gado de corte. E eu, na área de lavoura, tinha produção orgânica. Cebola, cenoura, feijão, milho. Daí tinha aquelas folhosas, no caso, né? Repolho, couve-flor, brócolis. Daí em menor proporção, mas tinha tudo isso aí. E vocês faziam essa divisão, assim, não tinha divisão de terras, né? Como é que vocês dividiam isso? Uma parte era para... Claro, a parte que você plantava era destinada para plantar e a outra para o gado de corte. Mas financeiramente vocês faziam essa divisão ou cada um plantava e como é que era isso? Tinha divisão, sim. Tinha divisão? Ok. Sim. E sempre deu certinho? Até um ponto. Tá. E o arrendamento, o que acontece também? Às vezes as pessoas são proprietárias de terras e elas não querem vender a terra e não produzem nada também, né? Aí elas arrendam. O que elas arrendam? É como se fosse alugar para alguém trabalhar naquela terra deles, né? Isso é muito comum. As pessoas mais antigamente, eles tinham muitas extensões de terra, herdaram, enfim, tinham, né? Ou tem até hoje.
e não plantam. Os pais foram, os progenitores foram indo, os filhos foram saindo, foram morar em outros lugares, tendo outras formações que não das atividades ali, e a terra ficou ali. Daí é arrendado, aí alguém vai lá, o Pedro Iago vai lá e arrenda para plantar folhoses lá, né, Pedro? Toda a propriedade, e ele pode tanto pagar por as folhosas, é por unidade, né, Pedro Iago? Não me deixa agora. Sim. Ele pode pagar por unidades, ou pode pagar por ano, enfim, pelo valor, pelo aluguel. Sim, o mais comum, por ser na área agrícola, você trabalhar com produção de safra, né? Pagamento anual, né? Uhum. Até um empréstimo bancário, algo assim, tudo seria anual. Gente, eu tô gripada, desculpem, tá? Por exemplo, de soja, de milho, eles falam em sacas, né? Exato. Na safra, colhem tanto, né? A pessoa que arrenda, ela cuida, ela trata o terreno, ela faz tudo que tem para fazer, cuida de cercas, né? Depende do contrato que é feito também, né? Ok? Esse comodato e condomínio, ele é um pouco diferente também. O comodato e condomínio, condomínio existe assim, quando existe vários proprietários de uma mesma fazenda, por exemplo, né? Digamos, antigamente tinha vários filhos, então isso se chama de um condomínio. A pessoa tem um pedaço, um pedaço, um pedaço e um pedaço, né? Então, isso se chama um comodato também. Eu peguei por comodato esse pedaço, por 30 anos, por um determinado período, e condomínio. E aí eu vou usar esse condomínio, as pessoas, e também pode ser assim, ó, o Pedro e o pai dele, imagina-se que o Pedro tivesse uns 10 irmãos, tá, Pedro? Eu vou imaginar que vocês tivessem uns 10 irmãos e vocês adquiriram um pedaço de campo lá e fizeram imagina que como se fosse um loteamento, lotearam aquilo lá, né? Fizeram um condomínio lá as matrículas, né? Porque tudo é por matrículas lá na atividade rural. Fizeram matrículas, criaram um condomínio. Dentro dele, fatiaram as unidades lá dentro, mas tem uma matrícula mãe que é toda ela. Não é muito comum isso. Oi? Não é muito comum, não é muito usual, mas a gente vê ainda esse tipo de forma de ter essas parcerias, tá? Professor, nessa situação, assim, hoje em dia não tem gente aderindo a isso, mas as áreas de terras mais antigas, todas estão em condomínio. Todas estão em condomínios, né? É difícil encontrar uma que esteja regularizada certinho. A maioria caiu em inventário, em herança, e ela foi repartida as parcelas, no caso, né? Mas continua numa matrícula mãe. Continua tudo numa matrícula mãe e está lá dividido, né? Como é que eu vou dizer? Mas não foi desmembrado. Na verdade, era isso, a palavra, não me vinha a palavra. Não foi desmembrada a matrícula. É isso, né? Sim. Não me vinha a palavra. Então, isso se chama de condomínio. É como se fosse... quando é construído um prédio, ele tem uma matrícula, aquele prédio. Né? O prédio todo é construído, tem 10 andares, cada andar tem 2, 3 apartamentos, e depois, conforme as pessoas vão comprando, elas vão adquirindo aquilo, é feita uma escritura. Então, vai sendo feito o desmembramento do condomínio. Quando constrói o prédio de 10 andares, ele tem uma matrícula, o terreno e o prédio tem uma matrícula, e depois vai sendo feito
o desmembramento. O apartamento tal foi vendido, ele sai daquela matrícula e vai feito a individualização de matrículas, se chama individualização de matrículas. Agora deu certo, né, Pedro? Sim. É dessa maneira. É dessa maneira. Não me vinha a palavra individualização. Então, vamos lá. Qual é a divisão da atividade agrícola? As principais subdivisões da atividade são a agropecuária, que são a agricultura e a pecuária, né? Como o Pedro já falou lá, tinha o pai, ele trabalhava, o Pedro, com a agricultura e o pai com a pecuária. O termo do agronegócio é empregado, geralmente, para designar a agropecuária juntamente com outras atividades econômicas ligadas ao setor agropecuário. Então, o que a gente ouve assim? A agricultura, agronegócio. Tudo é agronegócio. Mas dentro do agronegócio tem muitas divisões do agronegócio. Por exemplo, assim, se eu dissesse para vocês, a minha tese de doutorado foi no agronegócio. Ou a minha dissertação de mestrado foi no agronegócio. Tá, mas trabalhei o que no agronegócio? Sim, a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei as pequenas frutas, o agronegócio, pequenas frutas. A minha tese de doutorado, eu trabalhei a inovação no agronegócio dentro da cadeia produtiva da uva e do vinho do Brasil e de Portugal. Então, eu peguei, dentro do agronegócio, eu peguei a uva e o vinho. Então, eu peguei só um itemzinho, né? Então, porque se tu vai pegar o agronegócio, ele é muito amplo. Então, eu podia ter pegado, por exemplo, maçã, podia ter pegado soja, podia ter pegado trigo, sorgo, aveia, enfim, a carne suína, N atividades, né? Então, por exemplo, o agronegócio, ele é muito amplo. Então, a gente diz, eu estou fazendo um estudo no agronegócio, mas qual é o objeto de estudo? Então, o objeto de estudo é o que você está estudando dentro do agronegócio. Qual é a atividade, qual é o detalhezinho que está sendo estudado lá dentro do agronegócio? Porque o agronegócio é muito abrangente, até porque ele, graças a Deus, que tem o agronegócio, né? E o que é uma atividade rural? Então, são consideradas atividades rurais, as seguintes, né? Atividade rural, agricultura, cultura de solo, culturas de solo, como ou quais sejam de produtos cultivados, de pecuária, criação, recria ou engorda de animais de qualquer espécie. A pecuária, então, é a criação ou recria e engorda de animais de qualquer espécie. Então, qualquer espécie. E cultura de solo, no caso, né? Agricultura, cultura de solo de natureza produtiva, cultivado. Então, isso são as duas principais divisões, né? O conceito de agronegócio, ele é muito abrangente, como eu falei para vocês, né? Considera-se no setor rural sendo um dos mais importantes para a economia brasileira. Me lembro que eu comentei com vocês semana passada também. Não existe ninguém que fique sem comer, e todo e qualquer alimento, até provem o contrário, ele é produzido no setor primário ou do agronegócio, produzido lá na terra, e depois ele é industrializado. Mas para ele ir para a indústria, ele precisa vir lá do agronegócio. Também eu me lembro que eu falei para vocês que nós, no Brasil, só não estamos pior na crise em função do agronegócio, porque nós somos um país agrícola, um país onde nós estamos extremamente no setor primário. Então, a partir do setor primário ainda se produz máquinas,
porque o setor primário, ele evoluiu muito, ele tem muita tecnologia, ele tem uma série de atividades que requerem muitas máquinas, e máquinas muito sofisticadas, mas imagine máquinas sofisticadas, usa muita tecnologia. Então, isso foi um dos fatores que não deixou nós ficarmos numa situação muito pior. E cada vez mais, porque as pessoas não vão deixar de comer. Você pode deixar de comer menos, mas você não vai deixar de comer. Você vai deixar de comprar roupa, mas não vai deixar de comer. Seja qual for o tipo de comida. Ah, mas eu compro comida industrializada. Sim, mas de qualquer forma tem que ter uma coisa que veio da terra, pode ser industrializada, mas ela é produzida, né? Lá da base da agricultura, né? Lá da sua base. Então, nós tivemos, assim, ainda como eu disse, assim, ó, nós temos a agricultura que produz e, conforme as necessidades de tecnologias, enfim, aí a gente consegue ainda gerar mais empregos na indústria de máquinas agrícolas. Isso também ajudou a manter nossa economia não tão catastrófica, tá? Porque se nós não tivéssemos isso, não sei onde nós estaríamos, tá? Então, essas duas coisas. Então, o setor do agronegócio, por ele produzir alimentos, e não só para nós, para o mundo. Nós produzimos alimentos para o mundo. Claro, o mundo não depende de nós, exclusivamente, nós somos grandes produtores mundiais de alimentos, nós somos exportadores de alimentos. E, além disso, nós precisamos de tecnologia, de avanços, de máquinas, e essas máquinas requerem funcionários para produzir elas, e funcionários especializados também, que usam muita tecnologia. Aí, por que nós precisamos cada vez mais de alimento? O êxodo rural é um que colabora com a necessidade de aumentar sempre e muito a questão de produzir mais alimentos. Cada pessoa que deixa a sua propriedade rural e vem morar na cidade, a pessoa que fica lá no interior tem que trabalhar mais para produzir alimento para esse que veio para a cidade. E, em função, como eu até comentei com você semana passada, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que eu me lembro que eu comentei com vocês, que aqui em Vacaria nós tivemos sérios problemas, aqui na nossa região dos Campos de Cima da Serra, que abrangeu 9 a 10 municípios, que as propriedades, os grandes produtores de maçãs foram adquirindo e pagando bem as terras, né? E esses produtores foram vendendo e foram ficando com pequenas propriedades e foram ficando sem o seu sustento. E aí começou a provocar um êxodo rural muito grande. Aí o pessoal começa a ir para a cidade e aí precisa produzir alimento. E aí qual é o problema? Começa a gerar aqueles cinturões de miséria na cidade, porque muitas pessoas, eu não vou dizer que todas, mas muitas pessoas não conseguem se adaptar à vida da cidade. Muitas vêm para a cidade e não têm conhecimento técnico necessário, não conseguem trabalho. E aí vira essa questão de pobreza, né? Essa pobreza que vira na exponencial, né? E aí tem que produzir cada vez mais alimento. Então, as pessoas que ficam lá, as pessoas que se especializam nessa parte tecnológica, nessa parte de trabalhar com máquinas, nessa parte de software, nessa parte de inteligência artificial para trabalhar
inclusive com essas máquinas sofisticadas, as pessoas não vão estar desempregadas. As máquinas hoje que o pessoal trabalha nas lavouras é muito melhor que muito meu carro, mas muito, 10 vezes mais. Tem ar-condicionado, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Então, mas a pessoa tem que conhecer, e algumas delas ainda tem que conhecer algumas línguas, inglês, porque tem todos aqueles painéis lá que parecem uma coisa de outro mundo para você operar aquilo. É cheio de painéis, cheio de coisas. Então, me diga assim, a pessoa que veio para, né, que saiu lá da sua propriedade, veio para a cidade, não fez nenhum curso, não fez nada, aí eu vou voltar lá para o sítio, vou trabalhar, não vai conseguir. Então, os que ficaram e estão produzindo, estão ganhando dinheiro. Os que estão estudando, como vocês e outros que estudaram e estão buscando, podem voltar lá para o sítio, podem voltar, trabalhar naquelas máquinas sofisticadas, trabalhando no ar-condicionado o dia todo, sem ruído nenhum, sem nada, porque está cheio de... É como se você estivesse trabalhando num lugar muito tranquilo, ganhando muito bem. E tem épocas que tem que trabalhar muito, tem que trabalhar de noite, mas tem outras épocas que o pessoal folga, né? Então, conforme tudo isso foi aumentando, essas novas atividades, esses novos conceitos do setor primário da agricultura, perdeu um pouco esse sentido do setor primário, que era tido como aquele setor assim que não desenvolvia, que era assim, nós somos um país primário, não vem o desenvolvimento, não vem, nós somos muito primários, não vai. Não adianta, cada país tem a sua característica. Cada município tem a sua característica primária, agricultura. Não adianta eu querer colocar uma indústria na minha cidade que não vai, não tem indústria, não tem. É primário, então tem que depender disso dali. Então, cada vez mais, né, esse setor passou a se desenvolver e passou a exigir novos insumos, novas fontes de rendas, novos serviços, né? Estradas melhores, armazéns, né? Por que existe tantos armazéns, tantos portos? Por que precisa de tudo isso? Agroindústrias, mercados atacadistas, varejistas, de exportação, e uma série de coisas que não existiam. Então, ele deixou de ser aquele setor primário que não produzia nada, que só era de subsistência, e está expandindo. Estradas, hoje a gente vai no interior, tem asfalto no meio das lavouras. Então, como a gente diz, o que eu quero? Ir para a cidade, ganhar um salário mínimo, se eu lá posso ganhar muito mais, tenho até asfalto, tenho internet, tenho tudo. Então, são essas as diferenças, né? Então, a atividade rural variam-se muito as expressões de produtores, de propriedades rurais, as prioridades deixam de ser autossuficientes e passam a produzir alimentos para sua comercialização, né? Então, como também já falei, que se produziam somente para o seu sustento, né? Era sempre assim, somente para si, para o seu sustento e mais algumas coisinhas ali, e aí eu passei a produzir. Passei a produzir mais, e gerar uma economia do mundo. Ok? Alguma coisa, alguma questão? Tem alguém ali ou foram todos embora já? Eu não vejo vocês, né? Deixa eu ver. A Naila, a Yara, a Larissa, o Cleiton, a Júlio, o Pedro e a Elisângela. Sei que vocês tinham me abandonado.
mas não estão falando comigo, né? Que coisa muito séria. Então, aqui nós temos algumas divisões da atividade rural. Algumas, não são todas, tá? Meu Deus, está quase acabando a aula. Agricultura, pecuária. Aqui bem no comecinho, o Pedro falou, né? Agricultura e pecuária, que era a atividade que ele e o pai dele exploravam. A extração e a exploração vegetal e animal. Atividade de zootecnia. Venda de rebanhos, cultivo de florestas e transformação de produtos oriundos da atividade rural. O que eu preciso de vocês agora? Eu preciso que vocês façam um print dessa tela aqui e vocês têm 15 minutos, deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Tem 15 minutinhos, sim, exatamente. 15 minutinhos, exatamente, para me descrever aqui o que entra na agricultura, o que entra na pecuária, o que entra na extração e exploração vegetal e animal, cada uma dessas aqui, ok? E aí, assim, rapidamente, e aí cada um vai me colocar ali. Deixa eu ver quantos alunos tem na sala de aula. 2, 4, 6, 7. Deixa eu ver quantas atividades tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um pega uma aí, rapidinho, e depois vocês vão embora. Pode ser? Escolham ali. Agricultura, quem pega? Pesquisa e me descreva depois. Agricultura, pecuária, vão escolhendo aí, cada um escolhe uma. E fala, ó, eu vou pegar essa. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Ó, a Julie já foi embora, Julie. Vamos lá, gente. Pedro, Elisângela, Cleiton, vamos lá. Aula, vamos lá, vocês têm que trabalhar, não pode, a prof não vai. Semana que vem eu vou dar uma aula diferente para vocês. Larissa Pecuária, vamos lá, Larissa, então, coloque no chat aí quem está pegando o quê? Larissa Pecuária. Yara, qual você vai pegar? Eu vou pegar a aquela Zo ali, professora. Tá. Deixa eu só deixar menorzinho aqui para mim poder enxergar vocês. Ali, ó, Zootécnicas. Onde é que tá ela aqui? Onde é que tá, meu Deus? Aqui, atividades zootécnicas, tá? Ok, quem mais? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só deixar aqui menor. Vamos lá, eu preciso todos trabalhando, gente. Posso falar já, professora? Pode. Não, vamos lá, eu preciso todos pegarem uma atividade aí. Eu fico com a extração ali, professor. Extração e exploração vegetal e animal. Ali. Tá. A Larissa pegou, a Yara pegou, a Elisângela. A Elisângela e o Cleiton não estão na aula hoje. Professor, eu coloquei no chat, eu peguei agricultura. Agricultura. Foi você. E a Elisângela? Quem queria começar a falar já? Eu, Yara. Tá, Yara, então pode falar? Posso.
O principal objetivo da zootécnica é desenvolver recursos para maior produtividade e rentabilidade dos produtos derivados dos animais, como a carne, o leite, Desculpa, ovos, Yara, etc. só um pouquinho, Yara. Desculpa. Não tem problema. Ai, não tá fácil. Vamos lá. Tá, vou começar de novo. O principal objetivo da zootécnica é desenvolver recursos para maior produtividade e rentabilidade dos produtos derivados dos animais, como a carne, o leite, ovos, etc., tendo em conta o aumento da produção e do lucro sem descuidar do bem-estar dos animais. Ok. Resumindo, é uma criação de animais para fins de indústrias e comércio. Muito bem, Yara. Parabéns. É isso aí. Gostei. Eu posso fechar o compartilhamento aqui para ficar melhor para mim ver vocês? Pode. Tá. Ok, o próximo. Professor, então, falar da agricultura, né? É um termo que traz a questão do cultivo, da utilização, conjunto de técnicas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela, né? Os produtos da agricultura normalmente são produtos alimentícios, né? Então, cultiva a terra para transformar em produtos alimentícios, né? Porém, é claro que hoje, com o avanço das tecnologias, a agricultura tem servido cada vez mais para fornecimento de gênero para a produção de fibras, energia, matéria-prima, para roupas, combustível, construção, medicamentos, enfim, aí acaba sendo matéria-prima para vários produtos, né, não somente para produtos alimentícios. Ok, muito bem, Cleiton. Parabéns. Gostei. O próximo. Posso ir lá. Ô, Larissa ali, a Larissa também. Deixa pra Larissa. Larissa, vamos lá? Primeiro as Sim, mulheres, né? professor. Obrigado, Pedro. Que cavalheiro que você é, Pedro. Obrigada. A pecuária exerce uma grande relevância nas exportações brasileiras, além de abastecer no mercado interno. É uma atividade econômica desenvolvida em áreas rurais, que consiste na criação de animais como gado, com o objetivo de comercializá-los, suprindo assim as necessidades da família do criador. No caso dos bovinos, além da carne, são extraídas outras matérias-primas, como o couro, produção de calçados, pele, vestuário, ossos, fabricar botões e muitos outros. Olha aí. Obrigada, Larissa. Parabéns. Isso aí. 10. Mais alguma coisa, Larissa? Não, professora, mais resumida é isso. Tá, ok. Agora, a Yara. Ô, professor, eu já falei. Ok. O Pedro, tá? Desculpa, Yara. Pedro. Tranquilo. Tá, o meu era sobre extrativismo de vegetal e animal, né? Ali para não se tornar uma leitura, no caso, né? Extrativismo seria ali, podia ser, no caso, petróleo, manganês, bauxita, questão de minérios extraídos do solo, no caso. Daí a questão vegetal, vamos colocar como exemplo a borracha, as seringueiras, e ervas medicinais, situações que vêm direto da natureza, sem ter propriamente o cultivo. E a questão animal seria a extração, muitas vezes, no mar, né? De peixes, moluscos, e por assim vai. Ok. Muito bem, Pedro. Obrigada, parabéns. Parabéns a vocês que ficaram aí até agora. Olha, vocês, né, são meus escudeiros, sempre. Alguma questão que vocês... Assim, a gente já deu uma abordagem geralzão, né? Não dá para a gente aprofundar muito, foi bem geral.
Ok? Mais assim, mais a aula, como é que foi? Mais assim, 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 o que vocês acharam? Professor, eu achei interessante, principalmente no sentido de poder diferenciar. Eu acho que para mim foi o principal da aula, poder diferenciar a questão da agricultura do agricultor individual, vamos dizer assim, né, e da empresa, né, agrícola, enfim. Então, eu acho que para mim, assim, que foi mais legal da aula foi essa, ser possível identificar essa diferença que tem, que antes eu vou te confessar que para mim parecia que estava tudo meio que junto e misturado e que a gente teria que utilizar técnicas, mas pensando assim, até talvez seja um ramo que eu busque me aprofundar e pela frente, são técnicas que daqui a pouco a gente vai ter que desenvolver diferente para atender o empresário, né, e o agricultor, né? Exatamente, que é muito diferente, bem diferente. O empresário é uma coisa, a empresa é uma coisa, agricultor é outra, né? E não dá. E aí é como eu disse assim para vocês, aí agora eu volto assim, agora que vocês viram tudo aquilo lá, aquele salário lá. E assim vocês devem conhecer na região de vocês também, né? A pessoa diz, mas eu tenho só eu só tenho uma pequena propriedade que não é pequena, que ele tem uma agroindústria, que ele tem rebanho, que ele tem isso, que tem aquilo e mais aquilo, e uma pessoa sozinha trabalhando lá. Se você pensar 6 mil, para mim não é pouco, é bom, muito bom. Mas você não consegue fazer tudo, não tem como fazer tudo. Você não consegue, é humanamente impossível. E na cabeça deles, você está lá dentro, lá no sítio, vai lá, você tem que fazer. Então, essas coisas precisam ser bem separadas, sabe? Então, isso que eu quis mostrar para vocês, né? Larissa, Yara, Pedro. Oi, professora. Estamos indo no caminho ou está muito Sim. perdida a aula? Não, tá tudo certo, professora. Compartilha a mesma ideia do Cleiton, né? O Pedro, você já tem técnico agrícola, né, Pedro? Você já trabalhou nisso. Você trabalha ainda, Pedro, com isso hoje ou não? Tem um pouco de atividade no sítio ainda, mas bem Tu menos tem? agora. Tem. Então você conhece bem como é que é isso, né? Sabe bem do que a gente fala, né? Conheço os dois lados agora da moeda. Dois lados da moeda. Exatamente. Os dois lados da moeda. Tá? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Estou por vocês até as 10 horas, tá? E se não tiver dúvidas, não tem nada, se vocês não tiverem nada para acrescentar, para os que chegaram depois, deixa eu só dar um recado. Todos estavam aqui quando eu estava falando das bolsas 100% da FACVEST? Eu estava, professora. A Yara também, Pedro, a Larissa. Eu não, professora. Tá, a FACVEST está com 1.000 bolsas de estudo, 100%, 100%. Todos os cursos, só paga a matrícula, que me parece que é 150. E se eles não preencherem as 1.000 bolsas, eles têm que devolver para o governo, tá? 1.000 bolsas de estudo para pessoas carentes, não é para rico, pessoas carentes. E 50% para quem já tem uma graduação. Então, para quem tem para a segunda graduação, 50%. Também para quem não é rico, porque quem é rico vai pagar daí, tá? E aí é só ir lá na universidade, só que daí tem que ser pessoalmente, tá? Aí é ir lá e fazer. Então, acho que vale a pena, se vocês conhecerem alguém que tem vontade de estudar, eu acho que esse é o momento, né? Nem que às vezes não seja exatamente o curso que às vezes a gente tem um maior interesse, mas de graça, gente, pelo amor de Deus, né?
Vamos lá, faz um mais aproximado. Tá? Ok? Professor, eu só fiz uma pergunta ali, enfim, essa bolsa é somente para matrículas novas ou para quem está cursando também e se Matrículas novas. enquadra? Entendi. Matrículas novas. Chegaram agora. Matrículas novas. Semana passada chegou. Ah, beleza, então, professor. Tá bom? Então, se não tiverem mais nada, um beijo para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, até, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada por estarem aí comigo até o final. Boa Boa noite, noite, professor. professora. Boa Boa noite, noite. pessoal.